E antes de começar, a gente gostaria de agradecer o Pelé Arena Café e Futebol, que cedeu esse espaço bacana para as nossas gravações. E a 18ª rodada foi a rodada dos empates, né? Quem precisava ganhar não ganhou e a tabela não mudou muita coisa não. O Corinthians tropeçou, perdeu para o Figueirense em casa por 2-0, mas ainda continua líder, né? E o Corinthians em casa jogou muito mal, não conseguiu furar a barreira ali do Figueirense, que se fechou muito bem na defesa. Esse foi o diferencial do Figueirense. Acho que ele estava com a defesa muito fechada. O Corinthians pressionou o jogo inteirinho, mas o Figueirense conseguiu, foi muito eficiente na proposta que ele chegou querendo mesmo ficar fechado na defesa e jogar no contra-ataque. E os 2 gols que saíram do Figueirense foram de contra-ataque, né? O primeiro foi um carrinho do Wellington Nem. E o segundo, nos 47 minutos do segundo tempo, Wilson Pitoni. Mas os 2 gols foram numa arrancada do Júlio César. E foi uma conclusão do Júlio César que bateu na trave e voltou pro Pitoni concluir. E foi a segunda vitória do Figueirense fora de casa e a segunda derrota do Corinthians dentro de casa. Mas mesmo com esse tropeço, né, o Corinthians continua na liderança porque o resto da tabela todo mundo tropeçou. Então, mesmo com isso, o Corinthians continua líder. O Figueira segue bem na 8ª posição ali, para terminar o primeiro turno ali entre os 10 primeiros. E os 2 convocados pelo Mano Menezes para enfrentar a Gana no amistoso fizeram jus à convocação, né? Ronaldinho Gaúcho e Leandro Damião fizeram um jogaço, né? Leandro Damião, sem comentários, fez um passe excepcional de calcanhar pro gol. E um outro gol de bicicleta que não tem explicação. Sobrou para ele, foi um passe meio estranho ali que ficou no alto. Ele chutou de bicicleta, golaço. Foi o gol da rodada para mim. Foi um jogo aberto, um jogo bonito de se ver, cheio de finalizações. E teve uma curiosidade aí que todos os jogadores estavam caindo na área e pedindo pênalti. Né, Paulinha? Isso é verdade. Teve cartão amarelo, o juiz distribuiu, caiu na área, o juiz viu que era simulação. Cartão amarelo para D'Alessandro, para Guinha Azul e para o Léo Moura também do Flamengo. 3 cartões amarelos por simulação. E o Guinha Azul foi expulso porque tomou o segundo cartão amarelo e não teve outra, foi expulso mesmo. E quem fez o segundo gol do Flamengo foi o Jael, que está entrando super bem em todos os jogos, está marcando goleador, fez o segundo gol do Flamengo e terminou 2-2. E o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras foi um jogo sem emoção. Terminou empatado e o jogo foi ruim para os 2. Pois é, o resultado foi ruim para o Palmeiras e para o São Paulo. Para o São Paulo porque perdeu a chance de colar na liderança e o Palmeiras de espantar uma fase de 6 jogos sem vencer. Então foi péssimo o resultado para os 2. O Palmeiras jogou sem o Valdívia, mas começou melhor no jogo. Mas o São Paulo se organizou melhor ali. E um golaço do Dagoberto. Dagoberto, por cobertura, encobriu o Marcos ali e fez um golaço. Daí o Filipão fez uma substituição, colocou o Maicon Leite no lugar do Márcio Araújo. O Palmeiras se organizou e numa cobrança de falta do Marcos Assunção, que vem se tornando corriqueiro nos gols do Palmeiras, Henrique cabeceou e marcou o gol do Palmeiras. Com esse resultado, o São Paulo segue na 3ª posição e o Palmeiras vai terminar o primeiro turno sem chances de entrar no G4. Saindo de um empate com um jogo ruim para um empate com um jogo bom. O Fluminense empatou com o Vasco em 1-1. Foi um jogo muito bom. O Fluminense e o Vasco precisavam da vitória, o Fluminense para encostar no G4, o Vasco para assumir, podia até assumir a vice-liderança por causa dos outros resultados, mas seria injusto se qualquer um dos 2 ganhasse, porque os 2 apresentaram um ótimo futebol, no fim o empate foi o mais justo mesmo. Os gols foram do Rafael Moura de cabeça e do Juninho Pernambucano de pênalti. O jogo começou melhor para o Fluminense, porque o Vasco estava desfalcado, então precisou de um tempo a mais para se organizar. O Fluminense explorou isso, mas depois o Vasco se encontrou, começou a explorar as laterais com as arrancadas na lateral com o Éder Luiz, que tem muita velocidade. O Vasco conseguiu ter o poder de reação. O Fluminense no segundo tempo tentou frear a arrancada do Vasco, começou a
a marcar bem no meio campo, e nessa igualdade os dois mantiveram o placar em 1-1 e ficou nisso. O resultado não foi bom para nenhum dos dois, mas pelo futebol apresentado foi lindo. E o Botafogo só afundou ainda mais o Atlético Mineiro, né? Ganhou fácil em casa e colocou ainda o Atlético Mineiro ainda mais na crise, né? E o Botafogo que estava sem os seus dois principais atacantes, né? O Louco Abreu e o Herrera, mas mesmo assim deram um banho e ganharam de 3-1, né? Quando a fase é ruim, vocês viram a quantidade de passes errados do Atlético Mineiro, quanta besteira que eles fizeram, até cobrança de lateral eles estavam errando. Quando a fase é ruim mesmo, não dá certo. O técnico Cuca vai ter problema aí, são 4 jogos e 4 derrotas pro Cuca. Vai ter um trabalho aí para tentar organizar o time para sair dessa zona de rebaixamento. Lutar, porque agora já está chegando o segundo turno, começando a reta final de campeonato, então vai ter que trabalhar duro aí. E o jogo começou os 10 primeiros minutos, até o Atlético Mineiro até estava bem, assim, tinham muitas falhas dos dois lados na defesa, buracos na defesa, mas o Botafogo soube aproveitar melhor, com 2 gols do Felipe Menezes e um do Elkson. Que aliás o Elkson, todo jogo ele tem um gol, é uma participação maravilhosa, um aproveitamento muito bom. E o Botafogo foi muito mais, ele fez 3 gols porque foi muito mais simples e objetivo. Ia pro ataque e fazia o gol. E o Atlético Mineiro ficava ali cercando, errava passe, finalizava mal. Então foi a vitória da simplicidade. Assim, o Botafogo tem essa característica. Ser um time que não é um time de jogar bonito, mas é um time de fazer o que precisa, que é vencer, né? E tá muito bem ali encostadinho no G4, né? E foi a vitória mais expressiva da rodada, né? 3-1. E mesmo jogando mal, o Cruzeiro conseguiu vencer com um gol de pênalti, né? Pois é, venceu, mas não convenceu. O Cruzeiro tá aí num campeonato meio oscilante. Ganha, perde, ganha. E nessa vitória em cima do Ceará, o Ceará jogou melhor, começou melhor o jogo foi bem disputado ali no primeiro tempo, correria para os dois lados. O Ceará até marcou um gol, mas estava impedido, não valeu. Marcelo Nicásio, que fez vários lances, inclusive chutou uma bola que o zagueiro tirou na linha também, logo depois desse lance. Jogou muito bem o Marcelo Nicásio. O Ceará teve mais oportunidades de gol, mas num pênalti meio duvidoso ali. E no contra-ataque rápido do Cruzeiro, o árbitro marcou pênalti de Anderson Luiz em cima do Wellington Paulista. Quem bateu foi Montijo. Marcou para o Cruzeiro e o Cruzeiro só administrou ali o resultado, né? Só manteve o resultado. Com isso, o Cruzeiro passou o Ceará. O Ceará está na 11ª posição. E o Joel jogou a prancheta no chão, foi expulso e o Cruzeiro saiu vaiado por causa da má apresentação, né? Pois é, papai Joel perdeu a paciência, jogou a famosa pranchetinha no chão e depois na entrevista ele ainda falou, não posso jogar minha prancheta no chão. E o Santos ainda tem 2 jogos a menos, mas nessa rodada conseguiu sair da zona de rebaixamento, né? Pois é, foi um jogo, Bahia jogando em casa, jogou melhor, o estádio estava lotado, a torcida compareceu em peso para ver o Bahia jogar. Pois é, a torcida empurrou o Bahia